Deixa eu ver se está rodando. Gente, Tá bom. mais uma vez, estamos aqui com uma pessoa muito especial do Brasil, de uma cidade linda, de uma cidade que eu tenho muito carinho, uma cidade que eu passei, que é Joinville, oriundo da Igreja SUD, eu acredito que ele vai falar sobre isso, e queria agradecer imensamente as mensagens, o pedido de algumas pessoas para colocar alguém que fosse falar sobre a questão da comunidade de Cristo, sobre as ideias. Então, assim, acho que o Rodrigo Koloski, acertei, é uma pessoa ideal, né? Então, vamos lá, Rodrigo, quero que você se apresente, fale um pouco de você, da tua experiência, tua família, e depois a gente segue os pontos adentro. Valeu? O palco é seu. Ok. Então, Paulo, eu agradeço pelo convite de estar aqui nessa noite quente aqui no Brasil, né? Está beirando os 40 graus, deu uma grande chuva agora, levantou telha, levantou todo, deu um rebuliço agora aqui, né? Sabe, com aquelas chuvas de verão como é aqui no Brasil, né? Conheço. Tem Mas deu até tudo música certo. disso. Tem até música que fala disso, né? Tem, mas deu certo de entrar aqui hoje. Eu me chamo Rodrigo Koloski, eu tenho 40 anos, embora não pareça, estou brincando. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre fé, religiosidade, a minha trajetória na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e, recentemente, na Comunidade de Cristo. Né? Em outubro, eu e meu companheiro decidimos pelo batismo na Comunidade de Cristo e também a minha irmã. E também vários familiares meus já têm indicado ao desejo de ser batizado nessa comunidade tão inclusiva, né? Que não nasceu inclusiva, mas se tornou inclusiva. Então, eu tenho pesquisado a Comunidade de Cristo há mais de 14 anos, e agora, no ano de 23, perdão, no ano passado, nós adotamos um menino, o Eric, e esse sentimento de pai, de fé, de religião, ele começou a tomar conta de mim novamente. Até então eu só pesquisava, né? Eu sou sociólogo também, então as questões de filosofia, sociologia, ligada à fé e à religião, é muito sensível para mim. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, não me limito a determinados pontos, né? É uma leitura bem vasta, assim, vários temas, por isso, quando a gente conversou anteriormente, eu conheço várias denominações, pesquisei várias denominações do movimento do Santo dos Últimos Dias, e percebo hoje que a Comunidade de Cristo é aquela que está mais próxima daquilo que eu acredito, né? Que, no sentido que eu posso acreditar, que a igreja não vai ficar me tolhendo, você não pode acreditar nisso, você não pode acreditar naquilo, né? Ou você não pode fazer determinada crítica, né? Eu sou livre para fazer, e antes eu não o podia, né? Então, eu me coloco à disposição, se tiver alguma pergunta direcionada, eu fiz algumas perguntas aqui. Eu fiz algumas perguntas. A primeira, Rodrigo, primeiro te agradecer pelo teu esforço. Você me traz alguns atentos. O primeiro, a gente está falando aqui da desconstrução da ideia de alguém que não concorda ou não está sobrevivendo dentro da igreja. A igreja, ela tem as igrejas cristãs em geral. Eu, além de ter frequentado uma sinagoga e ter frequentado no Brasil a Igreja Católica, a terceira ou quarta experiência religiosa, a segunda experiência religiosa direta que eu tive foi essa, sua. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu não entendi muito na hora que eu vi as fotos, eu também não pergunto a vida privada, que eu olhei, eu achei isso de um valor muito grande, da questão da adoção, que eu achei muito bonita. Então, não é que eu nunca te perguntei, mas eu vi as fotos e digo, deve ser filho dele. Mas eu não perguntei se vinha de A, de B, de direção.
Sim. E a gente tem uma coisa dentro do cristianismo e dentro da igreja em geral, que o que eu penso, você é sociólogo, você sabe disso, eu sou o que eu penso e aceito o que me convém. Eu estou falando do ser humano. Então, quando a pessoa ela tem algumas características no mundo da sociologia, do mundo da antropologia, no âmbito da filosofia e do direito, ela é um candidato a ser um ex-mormon. Entende? Sim. Porque eu pensei muito em você ontem, antes de conversar, eu leio muito, aliás, uma das minhas especializações é a área de sociologia e antropologia do inimigo, é dizer o seguinte: tem uma coisa que é chamada livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, a liberdade de fazer as suas escolhas ou de não fazer as escolhas. É muito pessoal, é muito tridente. E eu desmistifico a ideia de que existe uma igreja verdadeira, não estou falando daquela, de uma igreja verdadeira. Eu não acredito que existe uma ideia central e uma outra ideia que seja errada ou correta ou incorreta. Entende? Eu acho que todas as ideias, de uma forma mítica, religiosa, elas trazem uma mensagem, né? A Igreja Mórmon ela tem a estrutura dela, mas a Igreja Católica tem seu histórico, seu bálsamo, a gente tem que respeitar o espaço histórico que a Igreja representa, católica romana, representa para a história, para a cultura e para a vida humana. Mas a Igreja ela não incentiva os jovens a estudar esse tipo de direção, sociologia, antropologia, filosofia e direito, porque você se torna uma pessoa perigosa dentro dos conceitos dele. Porque os conceitos dele vão diretamente contra a liberdade de expressão, contra a liberdade sexual, contra a liberdade de pensamento e liberdade de ideias. Você tem uma caixinha quadrada que você tem que se enfiar ali dentro, que se você não se enquadra, você é um pseudo candidato ou apelidado de apóstata, né? Então, uma coisa que eu lembro que no mestrado a gente falava você tem provas reais disso, dessa visão? A gente sabe que a questão mítica religiosa, ela é problemática com a questão de provas, né? Eu não vou dizer, não vou falar do livro de Mormon aqui, mas eu vou falar de uma coisa muito conhecida, que até engraçada. Jonas foi engolido pela baleia, segundo a história. Tá? Alguém tirou um selfie? Eu não vi ele ser engolido pela baleia. Então, eu estou falando da questão de mítica religiosa, de acreditar ou não acreditar em isso, aquilo outro. Eu não vi ele ser cuspido, eu não vi ele ser engolido, eu não vi se ele saiu pelo traseira da baleia, eu não sei nada. Não tenho provas cabais. Outra coisa que eu vou falar, que é muito engraçada, para não achar que eu estou defamando a história da Igreja Mórmon. É a história de que Jesus é filho do Espírito Santo, que desceu sobre Maria. Primeiro que o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo não tem um pênis. E não tem, se ele não tem um pênis, ele não tem um esperma. Se ele não tem esperma, ele não fez um sexo com a Virgem Maria. Isso é polêmico, isso é grave na história da Igreja Católica. Então José é corno? Então foi o amante? Então o Espírito Santo foi amante? Eu estou falando de coisas míticas religiosas que estão por aí, borbulhando por aí. Então eu não posso acreditar, por exemplo, que Jesus subiu aos céus. Eu não acredito, que eu não vi ele subir aos céus. Então eu estou falando de provas cabais, de crenças comuns. Então eu não posso acreditar, por exemplo, que Jesus desceu com o João Batista do lado da minha cama e passou um monte de cola para mim. A gente já sabe onde é que ponto eu estou chegando. Então, assim, não existe veracidade, uma coisa que não se tem provas. Então, voltando para o ponto que eu estou falando para você, quando você é sociólogo, antropólogo, filósofo e advogado, ou está na área de direito, você é um candidato. Então, assim, olhando... Candidato a não crer, né? A não crer, que se você não crer, você não está apto àquilo ali. E aí você vai se batizar, aí você entra na osmose, que é o fenômeno de repetir a palavra 1000 vezes, né? Que é falar o que a outra pessoa está testemunhando, ou testificando, né? Isso é grave. Né? Eu não acredito que Maria era virgem. E se ela não fosse virgem, qual era o problema?
Continuaria sendo. Se Jesus fosse gay, eu não estou falando que Jesus é gay, estou falando porque uma amiga minha falou, Jesus é gay, só anda com homem. Realmente, ela tem um fundamento na ideia dela, que na Bíblia diz que Jesus só andava com homem, né? Ela diz, Jesus era gay, Jesus tinha namorado. Tá, até um limite, nós vamos concordar com ela. Aí, se fosse, ele continuaria sendo a pessoa que ele está. É muito difícil ser conhecedor de coisas que você é conhecedora e ir para a faculdade de Direito, ir para o mestrado de Sociologia e sair de lá, ou um ateu, ou um belo, ou uns dread na cabeça Então, assim, isso que você está falando é muito fundamental na ideia. Aí vem a ideia da comunidade de Cristo. Eu já volto a falar para você. A comunidade de Cristo, eu discordo com você que a comunidade de Cristo ela já nasceu no preconceito, porque ela na verdade, a comunidade de Cristo, que era restaurada, ela é a sobra da vida de Emma Smith. Ela foi expulsa porque ela não concordava com a eleição do indivíduo que estava lá querendo ter o poder e o dinheiro e tudo. Não, vai para fora. E foi expulsa por causa daquele livro, que eu falo muito dele, e ela falou, meu marido não viu nada disso que vocês estão dizendo. É tudo mentira, ele era um cínico, tá lá no livro, não é eu que estou dizendo não, tá? Tá lá no livro, traduzido. Tá lá. Então, assim, é uma ideia... O enigma, né? Então, assim, ela foi expulsa, consequentemente, passou fome e criou filhos que não eram dela, que eram de outras mulheres, porque as mulheres pariam e mandam embora, né? Então... Na verdade, fizeram um trabalho de reorganização, né? De agrupar os grupos minoritários, aqueles que estavam sem eira, sem beira, porque aquela sucessão, aquela crise de sucessão em que Brigham Young, o que estava por ali, enquanto os 12 apóstolos estavam pelo mundo, né, ele conseguiu fazer um convencimento muito grande ali da fala de Joseph, que ele falou igual Joseph, algo assim. Eu não estou aqui falando mal dele, mas ele não foi apoiado. Ele foi o único presidente da igreja que não teve apoio. Por quê? Porque, vamos lá. Quando o indivíduo foi assassinado, linchado, que ele foi linchado pelas coisas que ele aprontou, né? Ele foi, não estou justificando um crime. Estava lá, então ela foi atrás dele para dizer, olha, o que vocês estão dizendo aí não é nada de verdade. Tem nada de verdade. Nada. Então, sai daqui. Então, quem era o escolhido pelo próprio pai, pelo próprio Joseph Smith, era o filho sucessor dele, o 3. O filho e alguns indícios que seria o irmão também, né? Mas ele já o irmão padeceu junto. Então, consequentemente, seria... Então, eles foram botados para fora, e quem não apoiou, foi botado para fora, a bala mesmo, foi a bala aquilo lá. Então, sim, assim... Foi bem violento, que a igreja não conta, né? Romantiza muito essa parte. Teve gente que desapareceu naquela brincadeira. Então, brincadeira para não falar uma chacina. Então, assim, os assassinatos, os abortos. Então, assim, discordo de você quando eu falo, que você diz, é inclusivo assim, foi inclusivo assim, e vem a ser, da década de 80 para cá, uma desassociação com o nome, porque o nome pertencia à restaurada. O nome não era da Brigamita. Então, a comunidade de Cristo se reuniu, né? Eu estava em Santa Catarina ainda, eles se reuniram e disseram, olha, nós não pensamos iguais, nós não fazemos iguais, nós não vamos fazer iguais. Vão para lá. Escolheram o nome. Tem muita gente que não concordou, tem gente, tem capelas hoje em alguns lugares em Michigan que ainda estão com o nome de restaurada, mas que não fazem parte da comunidade de Cristo. Enfim, dentro todo esse ângulo, foi uma mulher, os hinos, o livro é mais grosso. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque. Primeiro, eu fiquei um tempo com muita dificuldade de sentar no banco de uma igreja. Eu tinha jurado para mim que eu não ia sentar. E eu fui visitar. Igual eu. Porque eu tinha um colega que Venturas eu não falo meio com ele há muito tempo, falou, olha, em Washington tem a comunidade de Cristo, você pode ir lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o primeiro susto que eu levei é que tinha uma estátua de Joseph Smith
no pé da porta, segurando a porta que estava muito gelada. Eu falei, eu quero ver essa imagem. Então, aí conheci algumas pessoas, eles me ajudaram muito na minha adaptação aqui. Eles enfrentavam um problema muito grande por causa do nome, foi bem na virada do nome, e aí as pessoas se espantam, por quê? Por que a comunidade de Cristo ela é a favor da comunidade LGBTQIA+, né, que tem mais letra do que mais, né? Por que Sim, eu não consegui acompanhar ainda é tanta letra que daqui a pouco eu tenho que falar a adição das letras. Aí eu peguei, e aí você começa a ver a história da igreja, e ver a história da comunidade de Cristo. Por que a comunidade de Cristo ela não faz uma crítica à comunidade gay? Primeiro, eu vou justificar. A comunidade gay, a comunidade LGBTQIA+, nos Estados Unidos, ela está bem diferente, muito mais avançada que no Brasil. A primeira presença da igreja não é comunidade de Cristo, não é contra quem frequenta. Primeiro, ela não pode ser contra porque a própria fundadora dela foi uma mulher que não teve cargo na igreja. A Emma Smith, o cargo dela era tocar o piano. Então, assim, esse movimento religioso cristão gay da comunidade de Cristo, ele é um movimento nacional americano de igrejas. Por exemplo, no Brasil, a igreja metodista não aceita a comunidade gay, em Washington aceita. Em Baltimore aceita, em Utah aceita. Até mesmo a igreja adventista, da qual eu acompanho ali em Hollywood, sim, tem um movimento, não tem anciões problema. gays, Não tem problema. Transexuais, transgêneros. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande. No Brasil era mais difícil quando estava associada ao nome. Então, saiu disso. Baseado em algumas coisas, a comunidade de Cristo ela é proprietária de todas as áreas históricas da igreja. Olha só, que coisa, né? A igreja Mormon, ela não é proprietária, por exemplo, da casa que era de Joseph Smith e Emma Smith, em Missouri. Nem mesmo do templo de Kirtland, né? Não, então assim, existe um templo em Independence, que é o templo da comunidade de Cristo. Eu não tenho recomendação. Não existe recomendação para entrar no templo. Não existe. Você quer assistir a conferência? Vai assistir a conferência sentado. Aliás, o templo é fantástico. Parece uma espiral, assim. Então, assim, o que acontece? A igreja Mormon, ela jamais vai aceitar a comunidade gay, a comunidade LGBTQIA+, porque ela é uma igreja composta por pessoas que são pseudo-tradicionais, que são pseudos morais. A igreja Mormon nos Estados Unidos está ligada ao Partido dos Republicanos. A igreja é ligada à política. Para o governo de todo mundo, a igreja já teve um candidato à presidência da República Americana, Mitt Romney. Era um horror todos os comentários. Então, assim, não está preocupada com o que você pensa, você que vai ver esse vídeo com... A igreja ela não está preocupada com a tua saúde mental, a igreja não está preocupada se você fez missão de tempo integral, passou 2 anos que nem um filho da mãe andando para cima. Para ela, você fez sua obrigação. A igreja está preocupada em manter o status financeiro que ela tem aqui, que, aliás, aqui eles não crescem mais. Então, é muito mais... Hoje eu entendo, com todos os anos afastados, que eu não estou falando mal, porque que a igreja, ela simplesmente, ela omite informações para os brasileiros. A história da igreja. A história. Eu não estou falando do que o presidente, do que o bispo... Não, da história da igreja. Eu não preciso provar para ninguém que o Joseph Smith engravidou a sobrinha dele. Eu não preciso provar para ninguém que ele engravidou a cunhada. Eu não preciso provar que ele teve 80 mulheres. Está em todos os livros, estão em todos os sites. Não é eu que estou dizendo. Olha, Colossi, vou te falar uma coisa. Eu estava pensando que eu estava vindo para cá, eu fui tomar um café fora de casa. A igreja assumiu que o Joseph Smith fez poligamia, né?
Se a Como igreja... mandamento de Deus, né? Culpabilizando Deus. Que o esperma dele era o melhor do que dos outros, mas era que ele falava que era uma coisa que era... Tem até um nome escroto que diz, né, que é um divino, sei lá. Se a igreja assumiu que ele era poligâmico, a igreja está assumindo que ele é pedófilo. Se ele é poligâmico, ele casou com a menina de 13 anos, 14, a cunhada, a sobrinha, passou a vassourinha legal, como diz na faculdade, né? A vassourinha legal, passou no bloco de carnaval, perde feio para ele, viu? A Ivete Sangalo só não vai que já morreu, só não vai a Trelétrica, já morreu, né? Porque eu já vi bloco de 80 pessoas, desculpa a brincadeira. Sim. Então, vou fazer uma brincadeira. Então, baseado nisso, eu não estou dizendo que viver com membro da igreja é ruim, que estar lá só tem gente podre, não. Tem gente muito boa na igreja, tem gente muito bacana. O meu primeiro presidente, que já morreu, para mim, era uma pessoa iluminada, o cara 10, o cara estava nem aí para as loucuras que a galera dizia. O segundo eu nem falo o nome, depois eu te falo no particular. Mas tem gente boa em todo lugar, tem gente boa na igreja católica. Tem muito católico que faz trabalho social. Tem padre que não é pedófilo. Tem rabino, tem um rabino de 89 anos que faz trabalho na Cracolândia, em São Paulo. Ele vai sozinho distribuir pão com o carro dele. Então, assim, eu não posso discriminar... Sem querer fazer proselitismo, né? Eu não posso discriminar pessoas boas. Eu tive colegas, bispos, foram bispos comigo, que diziam, cara, eu queria ter a tua coragem de... Eu bati de frente, presidente da Estaca, eu vou distribuir cesta básica assim, para quem eu quiser. Porque a Estaca proibia, né? Eu faço o que eu quiser. Na minha casa já acolhi missionário que foi botado, ex-missionário foi botado para fora, que a família não quis chegar quando chegou 2 anos de missão, que não tinha um centavo no bolso. E eu nunca joguei na cara da igreja. Olha, Koloski, a coisa que mais passou pela minha vida, que eu tive dentro da igreja, foi Helder na minha casa. Na minha casa. Passou presente de missão que almoçou lá em casa. Eu tomei um susto, meu. Ai, Paulo, eu trouxe aqui um amigo nosso e eu não tinha noção, né? Aí o presidente sentou lá em casa e comeu com a gente tranquilo. Então, assim, não ache que porque o Rodrigo não está mais na igreja, porque eu não estou na igreja, que eu jogo pedra, não. Não, eu acho que se você tem dependência mental e psiquiátrica da igreja, vá lá, fique lá. Não se mate, fique lá. Agora saiba que a lavagem cerebral existe, que rola dinheiro, que cargos não são de graça, os carros principais lá em cima não são de graça, e que trabalho missionário é escravidão e operária. Uhum. Operária. Entendeu? Eu me perguntava muito sobre essas questões de remuneração, sabe? Por conta de entender que os presidentes recebiam salário, ficando sentadinho lá, prestando a sua conferência anual em abril, em outubro, né? Envelhecendo e ganhando lá da bolsa, porque eles são empresários, a maioria deles são advogados, enfim, e ainda assim recebem da igreja o seu salário, enquanto o presidente do ramo, o bispo, alguém que está lá na ponta atendendo a necessidade do povo, na base da pirâmide, tinha que fazer tudo com o seu carro, com seus bens, acolher, dar de comer, né? Porque a igreja nem sempre tinha disponível lá não lembro como no armazém do bispo, que se chamava, né? Sim. Fundo disponível para ajudar a todos, né? Eu percebia isso e ficava me perguntando, por que não é o inverso? Aquele que estava na ponta, ele já tem 90, quase 100 anos, já tem uma carreira, ele que devia trabalhar por amor, né, para gerenciar a igreja, enquanto a base deveria receber, distribuir, né, o que a igreja prega ela não fala mais esse termo, mas, como eu posso dizer, da comuna, né, de comum ali, da divisão, igual os apóstolos pegavam o dinheiro e dividiam com os pobres, isso não existe, Rodrigo. Então, isso não existe. Não existe. É bonito lá nos princípios do Evangelho. Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que eu vivi.
no Rio de Janeiro. Eu percebi uma coisa. Eu fui para uma ala que estava mortinha, sabe? Estava lá no limbo, lá já foi uma grande ala. E eu comecei a ler o manual, a mania de ler o manual. E depois instalaram a internet na capela, aquela coisa do financeiro e tal. E eu descobri uma coisa. Eu trabalhei com um bispo que ele tinha sido presidente de Estaca há 20 anos, era o senhorzinho, já morreu já. Gente fina, sabe? Não vou falar o nome dele aqui não, porque senão o povo do Rio de Janeiro vai comer meu fígado. Mas a gente foi muito amigo, a gente brigava muito, mas aí eu ajudei o cara. E eu comecei a ler o manual. Vou falar uma coisa para você. Toda ala recebe um fundo de ajuda para ajudar missionário, família que está desabrigada, desastre. Estava lá a palavra desastre. E para apoio. Esse fundo, ele existia escondidinho lá, era um negócio que era um relatório financeiro que tinha, e embaixo tinha as coisas. E eu fui estudar isso. Muito ousadamente, eu fui para São Paulo e eu pedi para o departamento financeiro me explicar o que significava aquela linha que estava escrita ali. Eu consegui reforma de três capelas da igreja. Porque para você ter reforma da igreja, da capela, você precisa pedir. Reformamos, pedimos o dinheiro. Uma semana a igreja já estava suspensa as reuniões, porque tinha que fazer o piso. E eu digo uma coisa para você. Por que não se usa esse dinheiro para ajudar aquele infeliz que passou 2 anos que nem um bicho lá lascado? É a família que mantém ele, né? Pois é, então, assim, é uma coisa assim... Vamos ser na íntegra, é uma instituição que poderia ajudar as pessoas. É uma instituição que tem condições financeiras de ajudar as pessoas. Entendeu? Até porque, se a gente for analisar a história da igreja, ela não sobrevive dos dízimos, né? Ela sobrevive das empresas que ela mantém, que ela e dos tem. Imóveis que ela tem. Imóveis. Então, teria como fazer algo muito grandioso e humanitário se fosse do bem-querer da liderança, ou não sei. Eu estava ontem pensando nesse papo que eu ia ter com você. Assim, eu fiquei tão ofendido quando eu ouvi as pessoas dizer assim, cara, eu tenho 28 anos, fui lá pedir o tal do FPE, na época, né? Hoje não sei como é. Acho que nem existe mais. O FPE foi negado. Eu nunca pude usar. Sério? Por causa da idade, o Fundo Perpétuo da Educação, né? A idade. Então, assim, eu não estou dizendo ruim, eu não estou falando nada ruim, eu estou falando de uma pessoa que viveu dentro da estaca, Então, assim, tem uma coisa muito, muito nobre, que é assim, para que serve a minha religião se não for para me tornar uma pessoa melhor? Para que serve? Simplesmente a questão dogmática, uma questão de... A própria palavra religião já diz, né? Religar. Se ela não servir para religar... Então, assim, ao mesmo tempo que é uma associação corporativa, é uma associação que a cabeça da gente, a cabeça do ser humano, tudo que eu penso, tudo que eu vivi, eu não consigo transformar aquilo em uma coisa que eu também nunca entendi e que eu descobri muito tempo depois do mestrado. Eu não sou uma lata de Coca-Cola igual, tipo, você vai no supermercado, né, e compra 9 Coca-Colas, são iguais as Coca-Colas, né? Mas eu não acredito que para eu servir a Deus, servir ao Cristo, eu preciso estar igual às pessoas e ser igual às pessoas. Estar igual para as pessoas. Padrão. Eu não sou Coca-Cola, eu não sou McDonald's, eu não sou sanduíche que você bota e pá. Então, aí a gente entra na questão da sexualidade. A minha vontade é minha, entende? Eu dizia sempre para o presidente da Estaca, presidente, a minha vontade ela é minha.
Se eu tenho, desculpa, Rodrigo, tesão por um buraco da melancia, é da minha conta. Agora, eu me sentia muito constrangido como bispo chegar e perguntar para uma pessoa se ela fez isso, como é que ela fez, como é que ela não fez. Sabe, é tão... olha, eu vou contar para você. Eu dava recomendação assim, se a pessoa falar muito de determinadas coisas. Bispo, você não vai perguntar se eu quebrei o 7? Eu não quero saber, mano, não quero saber, entende? Porque tem uma coisa que a gente pode comparar. Eu tenho amigos e tenho colegas que são casais homoafetivos. Tenho casais lesbianas, mulheres. E tem casal de héteros, amigos meus. Os héteros não vivem em paz. E os gays vivem. Será que Deus é tão cruel ao ponto de não dar paz a um cara que gosta de outro? E sabe, a gente não pode julgar as pessoas. Sexualidade é muito pessoal, é muito de dentro. Eu acho que é invasão de privacidade absoluta e plena. Eu perguntar, porque eu acho assim, a partir do momento que eu tenho uma conversão com tudo de Deus, a entrega da minha vida para Deus, que os evangelhos falam não converter-se, né? Então, eu já sei o que me faz bem e o que não faz. Eu já sei. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho os meus desejos sexuais que são meus. Entende? A igreja não tem o direito de me polir e de me dar um cinto de castidade, de botar um cadeado lá, que antigamente tinha, né, o cinto de castidade dos escravos, para não ter procriação, e dizer, não, que você não vai poder usar, você vai poder usar, depois você... É estranho. O ser humano, ele não tem freio para as necessidades, não tem Até freio para... porque a igreja não tem nem moral para fazer uma cobrança dessa, né? Oh! Oh! Então, assim, é uma questão de respeito, entende? Então, aí eu entro para a comunidade de Cristo. E tem uma pergunta, Rodrigo, que talvez eu vou até deixar no ar, se você quiser responder. É assim, que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus que me bota uma coleira e diz que minhas vontades são coisa do diabo? Deus falando para mim que o que eu desejo é do diabo. Então, o diabo está dentro de mim? O demônio, o Lúcifer? Ah, entende? Então, assim, é muito complexo isso quando você lida com a questão masculino e feminino, entende? É muito... olha, o mundo da homoafetividade é tão complexo até para a psiquiatria. Inclusive, a heterossexualidade também é complicada. Por que eu sou obrigado a me casar, a ter relacionamento sexual com uma mulher para satisfazer as pessoas? Os gays não... Tem A gay ser honesto, monogâmico, a ser... tem homossexual honestíssimo, advogados excelentes, pessoas maravilhosas. E elas não têm o direito de frequentar a casa de Deus? Com que direito eu, como líder, eu posso dizer aqui, você não entra infeliz? Não existe. A gente pode perceber isso também Hum, com relação à escravidão, né? Quando uhum, tempos atrás, a igreja tinha uma igreja para negros e uma igreja para brancos, né? apartheid. Isso, existia uma segregação que hoje já não existe, graças a Pela lei. Deus, graças à tecnologia, né? O avanço do pensamento das pessoas. Mas percebo que com os gays só não foi feito isso. Não foi feita uma igreja para os gays e uma igreja para os não gays, né? No entanto, os gays foram expulsos da igreja, né? Colocados da porta para fora, não de forma, muitas vezes, escancarada, mas em outras vezes, não, você não é bem-vindo aqui. Né? Eu vou falar aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em algumas pessoas. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Ninguém tem o direito de chutar ninguém. Ninguém tem o direito de dizer que você vai para o inferno, para isso, aquilo outro. Primeiro que ninguém nunca voltou do inferno para me contar como era lá, tá? Ponto.
Primeiro, você que é líder de qualquer igreja, principalmente da que eu frequentei, fica sabendo que a palavra diabo, ela não está na Torá. Ela não está em livros sagrados de 5.000 anos atrás. E que a Igreja Católica criou algumas palavras para assustar as pessoas e causar terror e medo. Então, o diabo, a palavra demônio, a palavra demo não está nem na Torá. Então, assim, vamos lá. Outra coisa, a partir do momento que eu pratico homofobia com alguém que está sentado no banco da igreja, eu estou dizendo para aquela pessoa que eu sou melhor do que ela. E olha, vou dizer uma coisa para você. Ética não é o forte da igreja. Eu lamento te dizer, e estou falando para você que vai ver esse vídeo aqui, tem muita gente, eu não vou falar expressão baixa aqui não, que pratica coisas que está dentro da igreja, que se eu fosse escrever uma biografia, acho que a Casa Branca trocava de cor. Então, assim, moral e amoral é o que você faz, não o que você aponta. Tá bom? Certamente. Vou pro caixão com essa estigma de nunca ter excomungado ninguém. Por esse fator. Uma vez teve uma do Pará até, que foi lá na aula e tal. E a outra coisa é o que Deus tem com a pessoa é ela e a pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Se a pessoa quer mudar de vida ou não quer mudar, ou a pessoa tem atração sexual pelo mesmo sexo, não é da minha conta como líder. Então, assim, é muito desrespeitoso, é muito falta de educação, uma grosseria você achar que você é melhor do que as outras pessoas. Tem coisas muito pior do que a homossexualidade. Roubar, mentir, tirar o que não é seu, ficar rico às custas da igreja. O que mais? Trair sua mulher. Ou não é pior? Então, assim, é muito mais fácil. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não sou eu que estou dizendo, eu não escrevi isso. Quem dera se eu tivesse tido essa inspiração. Não tive. Então, na comunidade de Cristo, a gente sabe aqui, tem casais homoafetivos, tem héteros, tem isso, tem aquilo, há pastoras. E assim, fora que o primeiro preconceito que a igreja criou foi contra as mulheres, né? Foi contra a Não é uma mulher. igreja exclusiva. Pois é, então assim, ela é verdadeira em que lógica, em que sentido? Eu vou desafiar as pessoas aqui. Se alguém tiver uma prova que o livro de Mórmon é verdadeira, eu volto para a igreja. Eu quero uma prova. E eu juro, eu dou todo o meu salário para a pessoa, se você me provar que o livro de Mórmon é verdadeiro, com provas científicas. E eu vou dizer uma coisa: não existe nenhum museu do mundo com referência da igreja. Não tem. Sabe por que não tem? Porque não existe. Caiu. Porque não existe. Entendeu? Oi. Alô. Oi, Rodrigo. Oi. Paulo. Tô aqui. Tô aqui. Vixe. Ih.